Fala pessoal, Tech Mentor David Saboia, abordando 5 tópicos focados nas pessoas que desejam iniciar na carreira de conserto de smartphone, ainda se encontra um pouco perdido, sem rumo. Elaborei 5 tópicos, onde hoje vamos estar abordando principais ferramentas a adquirir para que possa ser executado os principais consertos de smartphone que aparecem mais nas assistências. Seria troca de telas, troca de botões, troca de conectores, microfone, até mesmo reparo em placa. Dependendo do serviço, vai exigir um pouco mais da sua força de vontade e determinação para sempre buscar mais conhecimento, assim poder proporcionar para o seu cliente e agregar mais valores à sua assistência. Bom pessoal, deixei organizado algumas ferramentas para poder mostrar para vocês e dizer um pouco da utilização delas no nosso dia a dia de bancada. O vídeo não ficar tão longo, vou deixar uma lista com o nome de cada uma delas e outras que também é utilizada no nosso dia a dia de bancada, assim para facilitar um pouco mais as suas pesquisas para poder adquirir as ferramentas principais. Bom pessoal, aqui seria uma separadora para poder me proporcionar ou vocês fazer a remoção das telas dos aparelhos, assim para poder ser executado o serviço. Ela possui uma chapa, essa chapa aqui da parte superior, ela esquenta, ela vem com uma manta de silicone para que eu possa deixar o celular em cima. Ela possui alguns furos, esses furos ela tem uma bomba de vácuo, que é para segurar o aparelho. Assim que eu ligo ela, ela me permite fazer a ligação dessa bomba de vácuo e ela deixar o aparelho fixo, um painel para me mostrar a temperatura e os botões para que eu possa fazer a regulagem dessa temperatura. Pessoal, também vamos estar utilizando a fonte de bancada. Essa minha fonte ela é de 32 volts e 6 ampere. Ela serve para poder fazer os testes iniciais nos celulares, que seria testar o mau funcionamento dele, ou às vezes o aparelho não está ligando ou está esquentando. Eu vou fazer o desligamento da bateria do aparelho. Caso o aparelho seja de 3.8 ou 4.20, 4.10, eu vou ajustar aqui no painelzinho utilizando os botões, colocar a voltagem correspondente àquele aparelho para que não venha a ser danificado. Utilizando os cabos de teste compatível com ele, vou poder fazer esses primeiros testes nele para poder repassar para o meu cliente um laudo seguro. Bom pessoal, também vou estar falando do multímetro. Ele é essencial no nosso dia a dia de bancada. Vou estar fazendo um breve resumo, explicando um pouco da utilização das principais escalas que utilizamos no nosso dia a dia e também representando um pouquinho esse corpo dele para que vocês possam entender a utilização. São formados por duas pontas de prova, uma na cor vermelha representando o positivo, outra na cor preta representando o negativo. Algumas entradas que são chamados bônus de entrada, correspondente ao fio que vocês estão interligando, seria essa ponta de prova. Tem que fazer a ligação exatamente para que vocês possam fazer as medições e não haver nenhum tipo de erro. Ele possui uma chave seletora, que ela vai selecionar a grandeza que eu vou estar verificando. Por exemplo, vou estar verificando a capacitância de um capacitor, vou estar selecionando a escala de capacitância. O meu multímetro ele tem que ter essa escala, senão não vou conseguir verificar. Vou estar verificando uma alimentação, uma tensão presente ali no aparelho. Exemplo, existe alguns setores que trabalham com 1.8, com 3.2, com 4 volts. Vou estar selecionando a escala de corrente contínua, assim verificando se aquela alimentação ela vai estar presente. Também a escala de ON, para que eu possa verificar os resistores. Também a escala de BIP, a escala sonora de continuidade, para que eu possa verificar se um componente tem interligação ao outro. Por exemplo, para que vocês possam entender um pouco melhor, eu tenho um fio, esse fio ele tem continuidade em cada um dos setores.
Caso esse fio não tenha continuidade, quer dizer que ele está rompido, ele está partido. Do mesmo jeito na placa do eletrônico, circuitos eletrônicos, ele possui alguns pontos que precisa ter interligação a outros setores. Quando esse ponto ele é rompido, a gente devemos fazer uma reconstrução daquele setor para que o aparelho volte a funcionar corretamente. E também eu vou falar um pouco da escala de diodo. A escala de diodo, ela possui aqui 1.8 para que eu possa fazer alguns testes, que é bastante utilizado, que é chamado modo comparador, também é chamado de escala condução reversa, que quando eu pego o positivo do meu multímetro, encosto no GND da placa e pego o negativo do meu multímetro e saio verificando alguns setores para ver se tem ali presente uma alimentação, que muitos dos casos, caso seja uma malha rompida, ela pode me dar um valor muito alto, ela possa me dar um valor exato, que a gente vai fazer umas comparações, vamos ter algumas tabelas com essas numerações para que eu possa verificar. Por isso que a gente precisa utilizar muitas das vezes algumas plataformas que possuem os esquemas elétricos, os diagramas, para que eu possa estar tendo aquela exatidão com as verificações que eu estou fazendo, viu pessoal? Fica aí mais essa dica aí para vocês e bons estudos. Bom pessoal, também vamos estar utilizando a nossa estação de retrabalho. Ela possui um visor, os botões para que eu possa selecionar a temperatura, ou ela também vai possuir também um botão onde eu vou selecionar a invasão de ar que ela vai mandar. Para vocês entenderem um pouco, aqui seria um canhão de ar, ele possui uma resistência de calor e um culhozinho nessa parte. Quando eu seleciono aqui de acordo da temperatura, ela vai esquentar aqui em cima, e de acordo com a invasão de ar que eu selecionar, esse culho ele vai girar um pouco mais forte ou mais devagar, assim mandando um arzinho quente aqui, que vai me proporcionar e a vocês a remoção. Vou estar falando também um pouco do ferro de solda. Existem algumas estações de retrabalho que elas possuem o ferro de solda já nela, e outras que não tem. Existe algumas estações de retrabalho que a força dela de trabalho é maior, que a gente compra ela de acordo com o fabricante, de acordo com a sua demanda. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Mas eu estou simplificando a utilização no nosso dia a dia de bancada para vocês entenderem um pouco da utilização de cada um deles. Aqui o ferro de solda ele possui um painelzinho que seria o visor e uma partezinha para me selecionar a temperatura que vai se encontrar aqui. Vai ter a partezinha dele, a casinha onde eu vou colocar para que não venha derreter nada na minha bancada, não venha danificar, e vou deixar ele bem organizadozinho. Bom pessoal, também falar um pouco do Shard, né? É essencial também na nossa bancada. Eles nos ajudam a propor um laudo também um pouco mais rápido, né? Se o aparelho está apresentando falha de carregamento. Existem modelos com indução, carregamento turbo, né? Eles já nos ajudam a dar uma reativação na bateria, muitas das vezes sem precisar desmontar o aparelho. Após conectar o cabo USB nas entradas e conectar no aparelho, caso o aparelho possua alguma falha de carregamento, eu vou poder observar no painelzinho, no visor. Ele vai me propor um laudo um pouco mais rápido para o meu cliente. Já posso dizer para o meu cliente que está apresentando uma falha de carregamento, precisa dar aquele jeitinho que ele está apresentando falha, dou primeiro uma limpeza, testo novamente. Caso a limpeza não der certo, já mostro logo para o meu cliente, ó, aqui está danificado, precisa fazer a substituição, o cliente permitindo. Então, também vamos precisar utilizar no nosso dia a dia de bancada, né, algumas ferramentas e também alguns insumos. Vamos precisar utilizar manta para poder organizar nossos jogos de chave, espátulas. Isso vai proporcionar que você consiga desmontar os seus aparelhos, né? Vamos estar utilizando solda em pasta, malha dessoldadora para poder fazer a limpeza quando troca o conector, fazer a retirada do conector, tirar aquela solda antiga, substituir por uma solda nova, fluxo de solda,
álcools ou propílico, os insumos que a gente precisamos ter para proporcionar serviço por nossos clientes e assim conseguir executar com êxito. E esse encerra o tópico número 1, seria as principais ferramentas a adquirir. Também vou deixar a lista para vocês observar e ver e fazer a pesquisa, tá bom? Existem várias outras.